2019, né? Então, cara, ele já era um adolescente. Olha só, quantos anos se passaram depois disso, né? Agora, Gustavo? 21? É? Então, Uns 12 anos lá. meu pai eterno. Que estrada, meu Deus. 3, 2, 1, vai! PachaCast! Fala, galera. Boa noite. Segundou aqui na Pacha. O nosso coletivo de arte, cada vez mais artístico, maravilhoso. Diretamente aqui do Estúdio 2, porque aqui tem 2 estúdios. Financiadíssimos por verbas federais, que fomentam a cultura do nosso país desde a pandemia. Leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc, artistas de Mairink, por favor, fiquem de olho nos editais da cultura. E hoje nós vamos aprender tudo sobre isso, vai ser muito legal. Bom, eu sou a sua amiga Duda, Marília Gabriela, tira óculos, põe óculos, aquela coisa toda de sempre. Aqui a minha água, minha Pacha Água. No comando das picapes, equipe do Texas, diretamente da NASA. Gu veio aqui ligar nosso foguete e ele dá ré também. Chupa, Elon Musk. E aqui nos bastidores, a nossa queridíssima Thaís Kuleck. Claro, porque a nossa sauna está rolando. Então, pessoal, quem que nós temos aqui hoje? Nada mais, nada menos. Hoje eu vou devolver a entrevista, porque quando eu nada sabia sobre MesaCast, eu fui convidada pelo meu queridíssimo amigo, e nós somos do tempo que não tinha nada disso. Não, gente, depois eu vou fazer uma consideração sobre isso, mas eu estou aqui, já dei uma entrevista para ele, obviamente a dele vai ser visualizada 10 mil vezes mais, porque ele tem coisa para caramba para falar, e é o nosso amigo, peraí, Carlos, não, Nego, não, Benê. É o meu amigo Benê, porque é assim que a gente se chama. Eu sou a Maria, ele é o Benê, mas para vocês, o grande artista, um grande fomentador da cultura, um grande expert da cultura de Mairink hoje, que é o nosso amigo Carlos Nego. Agradecemos ao Juca pela paciência de sempre, toda semana ele aguenta a gente aqui, ele serve água, não serve mais Campari, quer que a gente vá embora logo, que ele precisa dormir, mas o coletivo está rolando. Então, vamos lá. Oi, Benê! Beleza? E aí? Massa. Nossa, a gente já falou tanta coisa e nós vamos falar tudo de novo. Eu tava ali meio comedido para falar, porque eu falei, se eu começar a conversar muito com a Duda aqui, vai chegar na hora da entrevista, tudo que eu tava pensando em falar vai se exaurir, mas tem tanta coisa, né? Não vai ter esse problema. Muita não. coisa. E tem mais. A nossa conversa de sempre tal. é o que vai ser falado aqui, porque é muito necessário. Só que dessa vez nós não vamos mais ficar num bate-bola que a gente não divulga para ninguém. Hoje a gente vai contar pro pessoal. Vai falar tudo e mais um pouco, assim, porque a gente conversava ali fora, pessoal, sobre a importância aqui do ponto de cultura do Pacha, né? E tanta coisa, tanta gente passando aqui. E o Juca, né, esse parceiro aí que a gente... Olha, esse sim a gente podemos dizer que está desde o começo, porque era 2013, ele, junto com uma galera ali atrás, né, já pensava em um ponto de cultura tal, né, já conversava com outra galera, né, com um povo ali muito bacana também, que hoje está todo mundo junto hoje ainda. E o Pacha começa ali perto de casa, ali na rua, né, tal, um esquema bem bacana ali. Na famosa Rua da Feira. Na famosa rua, né, ali da antiga feira e tal. E já era um lugar massa pra caramba, porque já era batalha de hip hop, né, aquela coisa da batalha de sangue, né, de rimas. Mas já tinha o cenário, sempre houve, né? Então, o cenário cultural de Mairink sempre foi muito efervescente por causa da galera fazendo as coisas. E nisso, agora, mais recentemente, entra o poder público. Isso foi muito bacana disso tudo. Eu sinto honrado, assim, me sinto orgulhoso de ter participado disso tudo, porque entra o poder público fazendo o que tem que fazer, né?
O que sempre esperamos que sempre fosse esperamos dele, que é incentivar a cultura local. Né? Incentivar a cultura local, é claro, é a gente fazer festa, é a gente ter evento, a gente ter um monte de coisa. Mas principalmente quando essas festas, esses eventos, essa coisa toda, privilegia o artista local, né? Claro. Meu, que adianta a gente para isso ter... que você tem uma política local, né? Sim. Porque, assim, olha quantas bandas, né? Passam por aqui hoje, ensaiam, se formam. O Juca tá até falando, pô, os caras têm facilidade de desmarcar ensaio porque sabe que vai montar outra banda logo, né? E assim, o cara sai de uma banda, mas logo se junta todo mundo aqui de novo. Sim. Às vezes nem traz instrumento, né? Tipo assim, pega o instrumento, o empresta, mas tem tudo aqui, né? Tem. Mas tem tudo aqui. Aqui tem tudo. Tem até a Pátia Band aqui. Não, a Pátia Band é um bando de local, desocupado, né? Que fica aqui no balcão e a gente fica torcendo para vir uma alma que aguente a gente Sim. e toque um violão pra gente cantar. Essa é a Pátia Band. Então, e daí sempre aparece lá, né? Tipo, hoje o Gu tava ali fazendo a vez, né? Hoje Fazendo foi o ali Gu. o aquecimento da galera e tal. Meu, tem noção que isso... E você participou muito disso também, com certeza, que você morou ali no epicentro da coisa. A gente fazia isso ali no centro, na esquina, com um violão, chegava todo mundo ali, né, tocava. E assim, é óbvio que pra gente, a gente guarda uma memória afetiva legal, né? Porra, todo mundo ficava ali no bobódromo, dando rolê de carro, no bar do Luiz ali na frente e tal. E a gente tem essa memória afetiva, mas, meu, a gente pensar quanto de talento perdido houve, que tipo de que tinha gente boa pra Exatamente. caramba ali, Muito boa. que não teve um pátia pra vir aqui aperfeiçoar sua banda, gravar um trabalho, que o cara sai com um disco daqui hoje, sai com um videoclipe, Mostrar profissionalmente, né? mostrar, né? E muita coisa, infelizmente ali morreu com a esquina, porque pensa, É um clube da esquina que não foi, né? que não foi, porque não teve a sua oportunidade, né, de ir. Exatamente. Infelizmente, porque, né, você falou bem. Ó, Quem dera a gente tivesse Quem o dera. clube da esquina dos É. meninotes lá. E Milton Nascimento e etc. Mas vamos pensar no exemplo Clube da Esquina. Você pensar nos personagens Clube da Esquina, né? Se você a gente analisar cada um, a gente vai analisar a história e tudo mais. Claro, provavelmente houve a dificuldade da época para eles formarem Sem um grupo. dúvida. Mas cada um ali tinha as condições necessárias para fazer daquilo o seu trabalho. Meu, assim, a gente tem noção que é um microlésimo de porcento de gente que tem essa oportunidade de conseguir seguir na arte, no futebol, naquilo que gosta de fazer, porque, meu, eu, sei lá, nos anos 90, né, voltando ali atrás, depois que a gente saiu da 8ª série, tanta coisa aconteceu, né? Pois é, Assim. eu já contei essa história. Eu já contei aqui num episódio. Acho que eu já contei uns 18 episódios e nem tenho 18. E hoje... É engraçado, né, que todo mundo hoje da 8ª série parece que passou pela prefeitura, né? Porque o Pois secretário é. de Educação foi o Alessandro Costa, né? Que estava na mesma classe conosco ali e tal. Olha! Não é verdade? É Alessandro Costa foi secretário, estava ali na classe, né? A gente é parceiro de prefeitura já faz um tempo, né? E assim, agora o secretário que foi o nosso professor, né? O Sandro Mauro, secretário de Educação. Então, cara, mas... Voltando àquela época, anos 90, já tocava violão, muito legal, massa. Mas é isso. Chega uma época que não dá pra você tocar, ser músico, assim, vai lá no meu evento lá, toca pra você mostrar seu trabalho e tal. Hoje em dia a importância dos editais de fomento é essa, né? Eu só quero gravar um videoclipe, pô, vou colocar um projeto. Não preciso tocar 10 noites, né, ganhando R$300, né, que vou ganhar 3.000 e investir esses 3.000 para gravar um videoclipe profissional e depois ter... E que de repente você não vai ter nem mais o recurso para dar um impulso naquilo, por uma publicidade patrocinada e tal, né? Sim. Então,
Mas nós vamos chegar aí, porque tá parecendo conversa de maluco. Porque sempre quando as pessoas estão envolvidas no sistema, Sim. a gente já tá falando de Tamo lá na coisas frente. que já são o fim, que é o que, graças a Deus, já temos hoje. Eu queria só fazer uma observação para você que acha que a gente é doido, a gente é mesmo. Tava tendo aqui no Estúdio 1 um ensaio de uma banda gospel. Quando eu cheguei, eles estavam cantando um louvor maravilhoso, a Ele a Glória, para sempre, amém. E Amém. é para você saber que aqui no Estúdio 1 do Pátia, financiado pela também Lei Paulo Gustavo, você tem a oportunidade de ensaiar qualquer ritmo, qualquer categoria de música autoral, manda ver, cover, interpretação, samba, rock, gospel. E os meninos arrasaram, não foi? Nossa, assim, profissionalismo total, né? O pessoal que toca muito. E é isso, assim, na minha época, que eu falei, quem lembra de Jasmir, por exemplo? Jasmir. Imagina o Jasmir no edital. Cara, imagina o Jasmir tendo oportunidade. Jasmir é um amigo nosso, infelizmente, né, já falecido há muito tempo, mas que, enfim, vários outros, né, que tiveram que ir para outros polos, né? Por quê? Porque aqui, enfim, não teve mais um cenário cultural, né? Não que não teve um cenário cultural, porque sempre teve os bares, sempre teve muita gente fazendo coisa, mas sem incentivo, sem condições técnicas, né? Para sair do amadorismo, né? Para sair do amadorismo, né? Então, é isso. O que os editais hoje estão proporcionando é isso, né? Mas o caminho para chegar até isso, gente, para a gente hoje ter esse recurso, tá aqui a Duda que não vai deixar eu mentir sozinho, vai mentir junto comigo. Brincadeira. Vai estar junto nessa, vai poder aqui ratificar o que eu digo, que é muito papel, é muito documento, é muita muito coisa. e-mail. É muito e-mail que se Duda troca. vai, Benê vem, e vai. Benê faz assim. Duda, como é que é? E não sei o quê. Analisa para mim tal minuto, e tal. Porque é isso, o dinheiro público, como todo mundo quer, tem que ser devidamente usado com transparência, com democracia. E para isso, não se faz assim... chegou lá 400 mil. Eu me cadastro, eu sou artista, então eu tenho direito. Não. Você tem certos critérios a cumprir. Sim. Porque não é um dinheiro para você ficar rico, para você... não, eu vou pegar a grana e vou investir na garagem da minha casa. Não, é para você financiar um projeto que você tem. Cultural. Cultural. Atenção. Isso é uma das políticas públicas que a gente fala, né? Tem várias. A política pública de incentivo cultural, que é você injetar o dinheiro direto para o artista para que ele possa produzir. Né? Isso a gente já tinha? Já, mas em outros níveis, que as pessoas já conhecem, inclusive muitas vezes têm uma ideia totalmente errônea do que é. Quando a gente fala a nível federal, por exemplo, a gente tem a Lei Rouanet. Sim. A Lei Rouanet, poxa vida, pouca gente tem acesso, nossa, só artista grande, sim. Porque ela se dá para um outro tipo de situação, para outros tipos de projeto e de um outro tipo de sistema, que é o sistema de captação de recurso junto à iniciativa privada. Então, o governo dá dinheiro para aquele artista grande. Não. Geralmente a produtora, que não é nem o artista em si, né, que faz projeto, é uma produtora grande que pega um artista que já deve ter ali algum renome, sim, coloca um projeto que envolve não só o cachê do artista, mas o cachê, o pagamento de um monte de coisas ali envolvido, coloca esse projeto para o governo federal, nível de Lei Rouanet, né? Aí ganha uma carta de crédito que esse produtor cultural vai até as empresas para poder captar o recurso. E aí explica muito o fato por que só artista grande consegue o Rouanet. Porque os valores são grandes, coisa de 1 milhão, coisa de 300 mil, coisa de 500 mil, porque são espetáculos grandes para financiar coisas grandes. E óbvio que só a empresa grande vai financiar artistas que vão lhe trazer retorno.
Então, é um outro nível que a gente está falando. E é um nível, eu acho que necessário, porque, veja, o que é do artista amador se ele não tem um referencial profissional? Bem. Então, como é que hoje eu vou lançar um documentário aqui em Mairinque? Ah, mas o meu documentário é sobre a ferrovia e ponto e acabou. Se você não tem aquelas lições que as grandes produtoras te dão quando você assiste um documentário. Esses dias eu assisti o documentário do Belo. Eu só gosto quando ele canta. Menina. Bom, tá bom. O Belo, com toda a história dele, às vezes bela, às vezes nem tanto. Mas você vê que toda a produção que está envolvida ali, ela é inspiração para pessoas que estão em locais menores, que estão em grupos menores, para fazer o seu. Sim. Então, é necessário ter professores. Sim. E eu sempre falo que sorte a nossa que toda essa realidade de fomento à cultura, seja da alta casta, né, que é a Lei Rouanet, e do fomento local, que são os editais que nós tivemos agora, e vários outros que teremos daqui em diante, apareceram agora. Porque o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma variedade cultural que não era aceita nas décadas passadas. Né? Hoje você tem manifestações culturais que eram entendidas como bobagens em outras décadas passadas, mas que são, sim, importantes para aquela realidade cultural, para aquele local, para aquelas pessoas. Sim. Então, assim, microsistemas de manifestação cultural que precisam continuar existindo. Precisam ser reconhecidos, né? Então, assim, você vai fazer o padrão com sucesso. O profissional, você tem uma lei. Você vai fazer o local, você tem outras leis. Mas que bom que hoje nós temos várias espécies de manifestação cultural, todas elas suscetíveis de serem fomentadas. Todas podem. Até que, enfim, o dinheiro público foi direcionado para a cultura de massa. Sim. E é muito louca essa história da questão do recurso estar chegando, porque, assim, é um trabalho que a gente pensa que começou com a pandemia, mas, na verdade, a pandemia ele acelerou o processo, na verdade. Porque, uma assim, coisa que era só uma ideia, acabou virando uma necessidade muito boa. Aí, contando um pouco desse histórico, né, tentando ser condensado, porque é bastante coisa, mas... Só assim, para contextualizar, gente, eu sei que todo mundo conhece o Nego, todo mundo conhece Carlos e Benê, essas três pessoas maravilhosas, concentradas em uma só. Mas além dele ser um grande artista, ele trabalha com a gente na cultura de Mairinque. Se não me engano, passamos no mesmo concurso, 2011? Não, acho Você que está desde... de 2010. 2010. Então, é uma pessoa que está a serviço da cultura de Mairinque já há muito tempo, há 14 anos, já vai debutar lá. E então sabe o que está falando. Porque é artista e porque está lá no olho do furacão. Então agora ele vai contar aqui pra gente. Até fazer um breve histórico de como era a cultura quando você começou, passando por todo aquele boom cultural de Mairinque que teve banda, que teve música, que teve realmente abertura para vários estilos, né, para várias vertentes da cultura, e para agora, que antes era uma riqueza cultural sem fomento, sem din-din. Sem din-din, aquela coisa, Duda. A gente romantiza muito essa coisa. Para mim, a mesma questão das favelas, quando a gente olha, né? Claro, é interessante você olhar para a cultura da favela como uma coisa assim que é humana, tem vida, e dali sai muita riqueza, dali você extrai muita coisa de importante de vida e de história ali. Claro, bonito pra caramba. Só que romantizar a favela também é uma coisa que
pode nos gerar um certo comodismo e falar, pô, tá bom do jeito que tá e não tá. Relega o abandono, né? Relega o abandono. E com a cultura de Mairink, eu penso mais ou menos a mesma coisa, né? Na prefeitura eu não comecei exatamente na cultura, né? Eu comecei no departamento de comunicação, mas nos anos 90, eu fui artista desde sempre, né? Música para mim, Conservatório Carlos Gomes, né? Mas Iron Maiden piano. só depois que ele me conheceu, tá? Iron Maiden só depois que a gente Iron conheceu, Maiden né? só depois de mim, tá? Rock and roll. Eu quero fixar bem a minha participação na vida do Benê, porque, gente, era difícil. Eu era o Poperô, era o famoso Poperô. Peperô. Peperô, era SRM Clubber. Hoje, conhecido como Clubber, hoje eu nem sei que nome se dá para esse tipo de pessoa. Já nem sei mais discoteque. também. De discoteque. Ai, caramba. Então, tipo assim, anos 90, claro, tive minha vida de artista ali. Banda com o Sander, com o Dudu Malta, com o Ticão. Adoro! Meu, esses caras foram pra mim assim, porra, a gente viveu ali uma adolescência massa. Saindo com banda na garagem, naquelas condições precárias, né? Tipo, meu, era cada dia um perrengue, fora encheção de saco geral pra vizinhança, pros pais dele. Então, cara, era algo que não se sustentava. Para dar certo aquilo ali, só se fosse... Era muito difícil nas condições que tínhamos. Não que não tivéssemos talento, porque você vê, o Dudu hoje é um baita músico. Todo mundo hoje é um baita músico. Do Malta. Meu Deus. Beijo. Eu adoro mandar beijo pros meus amigos, tocando no Primeira Instância, bravamente. Nossa, do Malta é o nosso Midas, né? Eu e meu irmão falamos que tudo que ele toca vira ouro, porque tudo ele faz com uma perfeição. Sim. E logo, logo vem aqui também. Tal. Então, comecei com essa galera, porra, o Sander, uma camarada bacana, um Ticão e tal. Todo mundo hoje ainda está na música, mas eu acho que todos talvez concordem comigo que naquela época as condições eram muito precárias pra gente de dar certo. Você dependia de muita boa vontade. Muita boa vontade, muito recurso, que eu não tinha, enfim. Aí, bom, isso me faz ir para CBA. Na CBA eu entrei em 98. Em 98 eu entrei na Companhia Brasileira de Alumínio, trabalhei, comecei na Sala Fornos, ali, ajudante geral e tal. E isso foi uma certa frustração no momento, porque, pô, você é músico, você quer ir para a área e tal, mas você precisa ganhar dinheiro, você precisa, né, vencer na vida. Fui, bom, CBA, fui parar no setor de finanças, trabalhei, sei lá, 8 anos no financeiro da CBA, sendo 6 deles em São Paulo. Então, eu saí de Mairink em 98, 99 para ir para Sorocaba. De Sorocaba eu vou para São Paulo. De São Paulo eu volto só em 2010. Por conta do concurso que eu passei. Volto para trabalhar. Nem era exatamente na comunicação. Na época, não me engano, era o departamento de esportes e tal. Mas a comunicação... Eu sou formado em marketing, né? Sou formado em comunicação e tal. Trabalhei muito tempo no financeiro, fiz vários, mas me formei na área de comunicação que eu gosto. E aí vim trabalhar e conheci o Rogério Medeiros, outro cara bacana que eu conheci, profissional excelente, e acabou me acolhendo ali na comunicação. Fiquei 6 anos na comunicação da prefeitura e só saí em 7 anos. Só saí em 2017, quando veio o Peixinho, né, Alexandre Azini. Aí eu me afastei por conta de problemas de saúde, a gente tinha várias questões também ali. Volto em 2018 e aí sim eu volto para a cultura. Mesmo que desde 2013 já me sondavam para a cultura, porque naquela ocasião, o que acontece? Estava ali em 2003 a gente iniciando esse processo de implantação que a gente chama de Sistema Municipal de Cultura. Importantíssimo. Que somente através dele a gente poderia começar a ter os recursos federais, né? E também ter essa coisa de você ter o Fundo Municipal de Cultura, você procurar ter incentivo fiscal de empresas, de pessoas físicas, né? E principalmente ter o recurso do orçamento direcionado para o Fundo Municipal de Cultura, para projetos culturais, né? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem um departamento de cultura, que é dentro de uma secretaria, que tem lá um recurso, mas é um recurso para cuidar do custeio ali do departamento, né? Não exatamente para projetos. Claro,
pode parte dele ser direcionada a projeto, mas o nome já diz, custeio. E custeio é um dinheiro que não é suficiente para atender as demandas que a gente tem hoje da cultura. Sim. É pouco, é funcionário. Por mais que a gente fala, hoje tem de concursado só tem acho que 2, 3, 4 pessoas, né? Da parte burocrática apenas eu, né? Na biblioteca não sei exatamente, talvez uma bibliotecária, mas enfim. Então, assim, quando se começa em 2013 se trabalhar, se falar, porra, vamos ver no Ministério da Cultura o que a gente tem que fazer para se adequar aos moldes do sistema e começar a captar esse recurso. Sim. Né? Em 2013 começa isso. Por quê? Em 2013 apenas. Todo mundo vai lembrar que a Constituição fala pra gente lá, né? Todos, artigo 216, alguma coisa assim, todos têm direito à cultura, ela vai ser financiada e blá, blá, blá. Vai criar um fundo nacional e tá. Esse Fundo Nacional de Cultura, ele existe desde 89, 91, por aí. Anos 90, comecinho dos anos 90. Desde lá ele existe por força legal da Constituição. Então, desde lá, esses recursos de impostos, por exemplo, você compra um CD, tem imposto, não tem? Parte vai para lá. CD na nossa época, né? Ingresso para show. Hoje CD, gente, que triste. Mas todos os produtos culturais, né, eles se pagam imposto. Parte desse imposto é Fundo Nacional de Cultura. Isso desde anos 90, tudo. Loterias federais, parte desse dinheiro também. Parte microlésima ali, Fundo de Cultura. Então, desde dessa época, o Fundo de Cultura Nacional, ele capta recursos. Nunca ele foi distribuído. Já tem as fontes de financiamento, mas não foi distribuído. Nunca ele havia sido distribuído. Por quê? Justamente porque precisava de uma lei nacional que regulasse essa distribuição. E essa lei nacional começou a ser criada em 2002. Bom, quem não lembra dos anos 90 ou quem não viveu, vai lembrar que os anos 90 a gente teve um monte de crise, Plano Real e escambau. E Collor enfim. Toda essa galera. Então, certamente não era a cultura e a lei do Sistema Nacional prioridade a ser discutida naquela ocasião. Em 2002, entra Gilberto Gil no Ministério da Cultura, acho que ele foi até criado, não sei se nessa época. E aí se começa a discutir, olha, gente, temos lá um fundo nacional que está captando recurso, mas a gente não pode destinar esse recurso, por quê? Você é advogado, sabe melhor que eu, que precisava de uma lei que regulasse essa distribuição. Então, o que começa a ser feito em 2002? Bom, todos conhecem IFAM, Funarte, essas instituições culturais existem há muitas décadas, só que cada uma delas trabalhava na sua área em separado. Então, a primeira coisa que foi discutida é um sistema federal de cultura. Então, todas as federações que são os estados e suas instituições sentaram para discutir. Precisamos organizar a porra toda, né? Então, organiza a porra toda, federação, instituições, tal, pá. Isso demora um tempo. 2005, aí vamos chamar os municípios para começar a se integrarem a este sistema, para ver como a gente vai fazer que o dinheiro chegue até municípios agora, né? Então aí começa a discussão de sistemas municipais de cultura. Bom, quem pegou o bonde nessa ocasião saiu na frente. Nossa, por que então Jundiaí é massa, tem um monte de coisa, é foda pra caramba? Por que cidades são foda pra caramba e nós não somos ainda? Porque a gente pegou o bonde um pouquinho mais da frente. Então, as cidades que foram se inteirando dos seus sistemas municipais naquela época, pegaram a discussão junto com o governo federal naquela, foram entendendo o processo. O que é o processo? Porra, precisamos cadastrar nossos artistas, saber quem é quem, precisamos ter um conselho para poder fiscalizar, ajudar na organização. Conselho como vai ser? Paritário. Então, começou essa discussão naquela época. Então, foi ali se costurando. Quando é 2012, aí sai um primeiro rascunho, que a gente chama de PL, né? De um projeto de Sistema Nacional de Cultura. E aí as cidades começam a discutir mesmo, efetivamente. Conferências municipais. Então, a primeira conferência de Mairim foi em 2013. Né?
Então, pegamos o bonde um pouquinho lá na frente, mas pegamos lá atrás. Então, em 2013 teve conferência de cultura. A gente começou a elaborar a nossa lei de sistema municipal de cultura em 2013. Em 2015, ela foi para a Câmara e foi sancionada na Câmara, né? O vereador Robertinho Ex fez a lei, sancionou, beleza, tal. Ainda com pequenos pontos que a gente precisava corrigir, né? E o primeiro conselho passa a existir em 2016. Ninguém sabia para quê ainda. Gente, é um conselho. A gente senta lá e fica esperando um conselho de como agir. O que a gente vai fazer agora, que né? faz esse conselho? Porque não tinha dinheiro envolvido ainda. E confesso para você, eu estava na comunicação ainda em 2013, mas eu comecei a participar ali das discussões, porque era da arte, né, também da cultura. Mas, pra que a gente vai ter conselho? Pra quê? Porque não falaram pra gente que, porra, vai vir dinheiro, caramba. E foi até ótimo, né? Porque eu acho assim, que se você fala que vem dinheiro, fazem tudo de qualquer jeito. Então foi amadurecendo, fomos criando. Aí agora a gente senta aqui e espera o conselho. Não, gente, isso aqui é pra vir dinheiro. Eba! Então, naquela ocasião, o conselho foi em 2016 e tal, a gente começou a discutir, porra, o que vamos fazer com isso tudo? Conseguimos, né? Conseguimos, conselho formado, pá, ainda com alguns pontos a serem feitos. Aí vem uma nova gestão, em 2017. Aí aquilo, né? A gente sempre, você é funcionária pública, eu também sou, o que a gente faz? A gente sempre aconselha o melhor, o que é certo, o que é o... Continuar com o que é bom e tá funcionando. E o que é o legal, dentro da legalidade da coisa. Porque a gente sabe que, porra, se fizer diferente, pode dar merda. Né? Pode não dar? Pode, ou talvez possa. Mas seguir a legislação é sempre mais gostoso, né? É sempre mais garantido que a coisa vai funcionar. Então, não vamos ter conselho, vamos fazer do nosso jeito, a cultura da nossa forma. Ok, não teve conselho, o conselho não continuou. Bom, eu já te falei, em 2017 eu me afastei, nem participei desse processo de ter conselho ou não, eu estava tentando cuidar da minha saúde desde aquela época. Né? Quando eu volto em 2018, aí sim para a cultura, aí sim eu venho em 2018 para voltar para a cultura, porra, Thaís e eu, tá aqui, minha parceira, né? Nos conhecemos na arte, no meio todo desse furacão todo de cultura. A gente tinha participado de festivais de música por esse Brasilzão afora. Nossa, aí, né? Verdade. Festivais e tal. E a gente ficou encantado. Aí, nossa experiência com o edital, Vocês participaram como artistas, não foram lá assistir. Não, a gente gravou. Importantíssimo falar que aí vocês adquiriram uma outra experiência de que é quem está do lado da espera desse financiamento todo e sentindo até uma urgência nisso. Nossa, a gente ficou o frio na barriga, né? Porque a gente participou de editais, já aquela coisa mais era assim, a cidade fazendo o festival de música autoral. Para a cidade mesmo já era o resultado, já estava. Para nós a gente era o cliente, né? A gente estava sendo agraciado de ser escolhido para ir cantar uma música autoral, né? Música nossa, em um festival em uma outra cidade, né? Olha. Junto com gente foda pra cacete. Então, levando o nome de Mairinque, né? Porque, a gente participou com um compositor que a gente admira, né? O cara que a gente falou, porra, tô aqui com esse cara. Então, pra gente foi uma baita de uma experiência. Porra, e como a cidade consegue fazer isso? Tendo o seu Fundo Municipal de Cultura, tendo o seu conselho, indo atrás de recursos com iniciativa privada, mas também tendo recursos de outras esferas do governo, porque eles são organizados, porque fizeram a lição de casa. Aí eu voltei e falei, cara... Aí você descobriu para que servia tudo aquilo que estava se formando. Eu falei, a gente estava no caminho certo da porra toda. Ai, que aí, beleza. Naquele primeiro momento, era 2018, eu ainda estava lá sugerindo coisas, né? E então, a gente não teve o conselho, não teve nada. Mas ainda assim, né? Tá aqui o Gu, né? A gente falou de um festival que a gente fez em 2019. Festival Música da Vila. A gente vê, né? Um monte de banda, um monte de molecada fazendo som e tal. Tem um cenário, né? E aquela experiência foi muito bacana. Teve lá uns troféus, enfim. Mas aí a gente fala, né? O caos traz a necessidade da organização, né? A pandemia
fez a água chegar no pescoço de todo mundo, né? Exatamente. E aí o setor cultural, um dos mais afetados, porque, né, a aglomeração não pode e tal. Né, você teve Como é que faz show na pandemia? Como é que faz show, como é que faz tudo, né? Não e tem jeito. aí você tem, lógico, teve o auxílio emergencial e tal, mas atende a um... Visita, ui! Atende ali, né? O auxílio emergencial atendia a necessidade da pessoal comer, se alimentar, viver, sobreviver. Sim. Agora, o auxílio para arte, para cultura, é porque na pandemia o pessoal percebeu, caramba, tô aqui em casa, vou ficar louco se eu não ler, se eu não tiver música, se eu não tiver livro. Como é que eu vou passar por essa porcaria sem ter aquilo que diverte a gente, que é a música, que é o filme, que é... Isso, exatamente. Aí todo mundo falou, caralho, cultura é necessidade básica do homem, da humanidade, sociedade. O caos vem se as pessoas não ocuparem suas mentes com uma produção artística, cultural. Seja, quando eu falo artística, cultural, todo mundo pensa em música, teatro. Não, é comida, é artesanato, é desenho, é aquilo que te move a encontrar com uma outra pessoa, bater um papo, jogar um truco. Tá ligado? A cultura, porque, né, tudo é cultural, né? Então, a pandemia trouxe essa necessidade de falar, porra, a gente precisa... Porque a cultura, bem mais do que o padrão, ela é a manifestação do povo, né? É como aquele povo se manifesta. E aí é interessante porque é o íntimo se manifestando. Sim. Não é aquele comportamento padrão que você tem que ter no trabalho, não é aquela... É aquele passo de dança que você tira de dentro de você. Isso. E isso vai caracterizando a cultura, né, que são os hábitos internos desse povo. Isso, Então é tudo. É tudo. E o meio, por exemplo, hoje a gente tem os documentários, né, que foram gravados na MPF, Teatron, o pessoal até da Mãe Carol, esqueci o nome deles, mas não lembro. Mas enfim, vários movimentos que a gente nem conhecia muito bem, que podem agora resguardar a sua história, entendeu? E porque hoje às vezes a gente é tão medíocre na nossa forma de pensar a cultura, porque não tivemos esse hábito de resguardar as histórias que a nossa cultura local produziu e se perderam. O que eu tenho, por exemplo, do grupo de choro do meu avô? Entendeu? Fotos. Você tem? Eu tenho. Então, tá aí um material importantíssimo. Mas eu não tenho a música que eles tocavam, não tenho nada assim, uma certa substância que dê para inspirar uma mesma, né, um mesmo movimento nos tempos atuais, que seria muito legal. Sim. Então, isso tudo é a cultura, na verdade. Porque todo mundo pensa, não, cultura tem que fazer festa, tem que fazer festa do peixe, tem que fazer festa do caqui, fazer festa do não sei o quê. Gente, isso é o produto final de tudo, na verdade, não é só da cultura. Exemplo, você tem escola, formatura de final de ano, vai ter um evento de formatura de final de ano, é um evento. Sim. Vai ter música lá, a cultura vai fazer parte, vai ter outras coisas, barraca de artesanato, vai fazer parte disso tudo, né? Mas o fato de você só fazer o evento não quer dizer que você está fazendo cultura, porque o que nós tivemos de exemplo, por exemplo, festa do pêssego, nosso maior exemplo, se perde por quê? Porque justamente a tradição cultural não foi preservada, foi perdida. Sim. E não é só a cultural. Aí a gente vê que a coisa da transversalidade da cultura, né? A gente até tem as discussões no grupo, né? Às vezes a gente está discutindo meio ambiente, está discutindo outras coisas da política. Com certeza. Porque tem que discutir, cara. Porque a cultura passa por isso, tudo. E porque a cultura, eu acho que ensina muitas coisas de uma maneira mais fácil, mais lúdica, mais simples. Eu acho que a cultura ensina coisas. E não tem jeito. Tô falando meio ambiente. Tá, né, cultura? Tá bom. Por que não tem pesca em Mairink? Porque é a crise climática. É um dos motivos. Sim. Talvez se a gente tivesse lá atrás pensado em meios de mitigar os efeitos da crise climática aqui na cidade,
melhorando o nosso processo de produção, melhorando, dando incentivo, blá, 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 blá. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Agindo em comum acordo com o meio ambiente, com projetos. É isso. Agora, voltando ao ponto que a gente está hoje em dia. Então, quando vem a pandemia, a gente tem que se organizar, porque o governo federal, qualquer outro empresário, não vai mandar dinheiro. Olha que cidadezinha bonita ali, todo mundo de olho verde, com pele escura, sei lá. Olha que lindo o movimento cultural. Não. Vocês estão organizados? O que vocês fazem? Quem são? O que vocês comem? Quantos artistas vocês têm aí? De que área são? É Globo Repórter. Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Agora eu vou ter que prestar conta disso tudo. E ainda bem que a gente já tinha o sistema meio montadinho, né? Então, aí o que acontece? Quando chega esse 2020, o que a gente tem, na verdade, é a lei, que não estava sendo aplicada. Então, é começar, não do zero, como eu digo, mas é começar das estruturas que a gente tinha, que eram pouquíssimas, que era a lei, aí era restaurar o conselho, reativar o conselho, fizemos uma comissão provisória, e aí veio a pandemia, veio a lei Aldir Blanc, que foi a primeira lei emergencial de incentivo. O que essa lei dizia? Por que foi uma lei emergencial? Porque ela falava, gente, estamos com baita de um problemão. Cultura está parada, precisamos financiar. Temos lá o fundo, lembra do Fundo Nacional? Tem uma represa de grana. Existe lá. Um dinheiro para você ali. Uma grana lá. Só que não tem lei que regre o uso. Lei Aldir Blanc. Aí ela vem de maneira emergencial, distribuindo parte dessa grana, 3 bilhões na época, e aí ela define ali de maneira emergencial, como eu já disse. Gente, eu quero falar para vocês que 3 bilhões é dinheiro de pinga, tá? Nós aqui, trabalhadores, não sabemos nem quantos zeros tem num bilhão, mas para o governo federal é dinheiro de pinga. Então, assim, 3 bilhões não foi nem assim o mínimo necessário, mas já foi um desafogo. E antes que confundam, façam cortes e falem que veio 3 bilhões para Mairink. Queria! Então vamos fazer agora 3 bi, meu Deus do céu, onde enfiaram? Não. Se tivesse 3 bilhões em Mairink, eu ia viver da minha arte. Gente, eu sou uma artista. Nossa. Então, na verdade, esses 3 bi, né, foram para ser distribuídos estados, que pegaram parte, e municípios, que veio outra parte. E essa distribuição foi de acordo com o censo do IBGE, os critérios técnicos definidos pelo MINC de população, enfim. Então, aí para Mairink, em 2020, eu não vou lembrar valores exatos, mas foi 327 mil, 300 e algumas coisas de mil lá, não lembro exatamente quanto. Eu me lembro de alguns valores parecidos com isso. Uma coisa assim. Então veio, mas por que veio? Para vir, estava lá na lei, olha, tem que criar. Vocês têm o sistema municipal de cultura já implantado? Não. Para a cidade que tinha, o dinheiro caía direto na conta, não tinha que fazer nada. Era só cair na conta e abrir edital. Mas quem já tinha, obviamente, já sabia de todo o processo, como abrir edital, já estava familiarizado. E o percentual de cidades que tinham também era mínimo, acho que nem 30%. Mas cidades que tinham não fizeram nada, só receberam, caiu no fundo e... Maravilha. Glória. Agora nós, aí foi barra. Porque nada pro Mairinquense é fácil. A primeira coisa foi convencer, né, e os... digamos, a administração na ocasião, de que era importante. Porque só viria o dinheiro daquela forma, né? Mas mesmo assim, era uma época em que todo mundo estava desacreditado, né, das coisas. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Naquela época a gente estava ocupado. Porque o trampo que era você conseguir uma caixa de máscara a R$250, coisa que hoje você compra por sei lá quanto. Quanto custa uma caixa de máscara? R$25? Então. E aí parecia tráfico de drogas. O motorista saía da prefeitura às 6 horas da manhã, ia lá na porta da empresa tal, que entregava uma caixa cheia de caixinhas, e cada caixinha custava R$250. E que trampo isso! Eu sou do jurídico, eu vivia seringa. Então, como é que você vai pensar também em compor um sistema de cultura para atender a isso, que era maravilhoso, óbvio, nós temos artistas e eles precisam comer. Sim. Mas como é que a gente podia também agregar mais uma tarefa quando você não conseguia comprar uma máscara? Né? Foi muito difícil. Foi muito difícil.
Então, tá aí. Você acabou de Eu não dar o seu conseguia nem fazer depoimento. home office. Eu ficava na minha casa, com o computador ligada na rede da prefeitura. Como se eu estivesse lá, eu não conseguia. Eu catava meu computador e ia embora para a prefeitura. Falava, não, eu quero ficar aqui vendo o que a gente Tá precisa aí. fazer. Tá aí o seu depoimento que vai... Né? Foi muito difícil. Porque assim, eu estava dentro de casa, na época que a gente já estava sem o SEMEC, né? Teve esse baque durante a pandemia, que foi perder o SEMEC, lá era o Departamento de Cultura. Então aí não tinha nem para onde correr. Esse lance de falar, era em casa mesmo. Contratar uma internet melhor, porque tinha que ser virtual. Sim. E para fazer esse conselho provisório, as reuniões tinham que ser virtuais. Então, aí até você aprender a mexer nas coisas, contratar uma internet melhor para segurar a bronca disso tudo, né? Então, foi isso. Fizemos ali um conselho. Comecei, né? Primeiro processo, ler a lei, né? Entender. Bom, vamos cadastrar a turma. Aí fiz lá um novo formulário de cadastro. De vez em quando surgia um doido. Ô, Duda! Aparece lá os primeiros cadastrados. Bom, e agora, o que faço? Bom, vamos se reunir, vamos tentar reativar o Fórum Permanente de Cultura. Aí começamos. E aí, poxa, a partir das primeiras reuniões, eu lembro exatamente da primeira reunião, porque foi no dia exatamente que, na época, Bolsonaro assinou a Lei Aldir Blanc, sancionou. Era o dia da nossa primeira reunião que participou. Olha, que legal. Contra o Zé, Jéssica Pacola, que eu vou lembrar, o Sandro Rolim, né, que era o diretor da época, Elias. Queridíssimo Sandro, Thaís, beijo. né? Sandro. Então fizemos aquela primeira Vamos reunião. marcar o Sandro. Também. Fizemos aquela primeira reunião ali, sem saber direito se ia... E agora? Vai rolar? Vai rolar ou não vai? E todo mundo, Carlos, vá saber com outras cidades, né, velho? Como que tá acontecendo? Mas fala uma coisa pra mim, como que era a energia da galera? Era todo mundo desanimado pela pandemia ou era todo mundo participando com vontade? Desculpa, mas era péssima energia. Era? Não, sem falar das gente. pessoas em si. Porque todo mundo tava ali na boa vontade de tentar fazer aquela coisa. Mas era uma época de muito... É isso que você tá falando, Duda. Não, né? Porque, Era assim, terrível. Primeiro, era um processo que a gente... Olha, pode vir o dinheiro. Você imagina uma Pode época... vir. Você imagina uma época que você Porra. tem medo de comprar um Marmitex no iFood, nem sei se tinha nessa época, mas a gente tinha medo de comprar um Marmitex porque a gente não sabia a pessoa que fez. Então você tinha medo de comer. Então, e outra, você sabe tão bem quanto eu. E aí, que no meio de tudo isso, todo o cara mundo quer fala. criar um sistema de cultura. Eu falo, artista é uma coisa... Artista é bicho bom mesmo. E vai. É E porque, necessário. assim, naquela época, você sabe que assim, gestor, quando fala de dinheiro, tá vindo uma grana. Claro que vai se preocupar. Sim. Porque tem que prestar contas. Lógico. Se não prestar contas, tem que devolver. Então, todo mundo fica com medo de mexer com o dinheiro público. O que eu mais ouvi em várias reuniões que eu participei é o gestor. E assim, esse recurso chegava de forma facilitada. Então a pessoa abriu o edital, preenchia o formulário, você paga a pessoa, que era uma premiação, você tinha que pagar a pessoa e acabou. Isso. E você sabe que dentro da prefeitura não funciona as coisas assim, pelo menos no processo natural, né? É nota fiscal, aquela monte de exigência. Mas a lei do sistema da Aldir Blanc naquela ocasião, até por ser emergencial, ela facilitava muito o acesso das pessoas, né? Então era difícil você convencer dentro da prefeitura, olha, gente, tá certo isso aí, eu não tô louco, né? É porque uma coisa tão fácil assim, a gente fica com medo, Claro, né? eu não tô aqui também condenando as pessoas, porque é normal, é natural. Falar, nossa senhora, Desse jeito, assim, então fala. o procedimento para comprar máscara é um horror, mas para financiar, É para dar dinheiro para essas para bandas. dar dinheiro para artista é fácil. Então foi Aí, isso, né? É um momento de desconfiança mesmo. Então foi difícil para as pessoas, né? Acreditar no processo. Mas é isso, cadastrar, depois criar a nossa lei emergencial ali de distribuição do recurso. E nisso eu já participei dos fóruns regionais para entender, já pegava as minutas, tentava, na medida do possível, passar as minutas o mais pronto possível, porque eu sabia o rolo que estava. Que a gente não dominava Não dava, também, ninguém, né? Não dá para parar. O povo acha que advogado nasceu sabendo tudo, né? Dá. O Benê é ótimo, viu, Então, gente? Porque ele sabe que a gente não nasceu sabendo. Não dá. É um processo que assim, né? Todo mundo pensa, cada
processo, vocês têm que fazer uma imersão naquilo, né? É, O trabalho de vocês claro. não é exatamente ler a lei, mas é fazer uma imersão no problema alheio, digamos Não, assim. é assim, numa tarde você está defendendo a prefeitura de alguém que morreu de anemia falciforme. E você tem que entender da porra do E problema. aí você tem que saber. Então- Amanhã chega alguém que não se deu bem com a prótese Então, fornecida pelo SUS. você é vai outra ter coisa que a gente vai argumentar aprender. em torno disso. E aí é cada dia um aprendizado mesmo. Então a importância daquilo tudo, até para mim, como aprendizado Nesse pra primeiro mim. momento, não esquece onde você está, mas Sim. só para a gente tornar isso mais factível. Nesse primeiro momento, quantos artistas a gente tinha? Pessoas que foram lá e falaram, eu sou artista, e realmente era, e foram Sim. beneficiados. Tá. Você lembra desse número? Sim. De beneficiados lá em 2020. Cumpriram os requisitos, vai. Os requisitos foram 68 Gente, 68 Mairinque tem pessoas. 51 mil habitantes. Ah. Como é que nós temos só 68 artistas? Isso foi lá em 2020. É. Isso foi em 2020. E olha só, a princípio, a gente fez um cadastro que tinha ali perto dos 100 Aham. cadastrados e tal, né? Aí abrimos um edital de premiação, porque Sim. não fazia sentido abrir a fomento a projeto. Com pandemia, ninguém vai pensar em projeto. Vai- Né? Então era premiar mesmo para poder reconhecer o trabalho que a pessoa fez e dar uma grana para a pessoa se manter ali na pandemia, até se quisesse fazer alguma coisa, tocar algum produto, enfim. Foram 86, eram 86 vagas, digamos assim, 86 prêmios de R$ 3.550. 82 prêmios de R$ 3.550. Só 68 se inscreveram. Ah, gente, tem a dó. Mas aí o que acontece? É aquela coisa, Duda, eu falo. O artista em si, ele não pode se Ele só colocar é na artista. posição. Ele só é artista, porque ele não se ou preocupa agente com o que a cultural. gente se preocupa. Ele não pode se colocar na posição de tipo assim, eu toco tal e vou esperar chegar um produtor, ou vou providência atrás divina. só do barzinho, ou vou fazer... Enquanto ele não se entender como profissional da cultura e procurar entender essa coisa do digital mesmo, ou outras formas que hoje já tem várias, de remunerar o seu trabalho, infelizmente ele vai continuar à margem das Na coisas. verdade, ele está sem remuneração porque ele não investiu, né? Porque o advogado se forma, ele vai lá, ele aluga uma sala, ele compra mesa, cadeira, Isso. ventilador. No começo, ventilador, né, Tatá? Mas Ventilador depois começa a gente tudo. tem que evoluir para o ar-condicionado um dia nessa vida. E o músico faz o quê? O artista faz o quê? Então, esse é o grande problema, porque assim, a partir do momento que a pessoa, sei lá, Não tem essa consciência, né? De que você precisa profissionalizar, criar a sua base, que não é se só inserir. música. Não é só música. música. Eu fico pensando nas artes circenses, por exemplo. Não é só teatro, não é só que você tem que conhecer. Qual é a Porque- noção que você tem de fomentar tudo aquilo para você se tornar um profissional naquilo? Sim, Aí você olha o Marcos Frota, que é um grande artista do circo. sim. Aí, detalhe, eu até E falei uma ganha coisa dinheiro que, com isso. eu falei uma coisa que até que não é tão correta, que assim, até o cara pode ser só artista. Não quero conhecer essa porra toda. Mas ele vai ter que ter a noção de que tem uma outra figura no meio da cultura que chama o produtor cultural, que não é o artista exatamente, mas faz parte do meio da cultura, Sim. e que ele vai ter que pagar para ter o serviço do cara, que é o cara que vai traduzir a lei para ele. E aí hoje a gente tem um problema que assim, o artista fala assim, porra, mas entra um monte de gente no edital que não é artista para ir ganhar dinheiro. Não. É porque a gente está falando de cultura. E cultura não é só o artista. Tem uma cadeia de gente envolvida no processo. São pessoas todo, que, na inclusive, porra vão transformar você, artista, naquilo. num artista financiado. Sim, né? É ou não é? Com certeza. Então, por exemplo, se o cara vai entrar, não falo nem nas nossas leis aqui, mas vai entrar num PROAC, por exemplo, ele vai ter que contratar um contador. É lógico. Porque ele vai prestar conta. Então, a não ser que ele saiba pra cacete, ele contrata o contador, quando não até um advogado para poder. Então, assim, com grandes poderes, já dizia, né? Homem-Aranha, quem gosta, né? Já dizia Tio Ben. Tio Ben, grandes responsabilidades, né? Isso Então, mesmo. Cara, agora que você está recebendo, vai ter a oportunidade de participar de um edital, se prepare para isso, né? Então leia.
Então, assim, a Lei Aldir Blanc, ela é voltada para os profissionais da cultura. Então, cara, não adianta assim, ou não é que não adianta, mas é claro que o amador, o músico amador, o ator amador, que não se inteirar disso tudo, vai ficar à margem. Porra, a gente teve mesmo aqui, infelizmente, músicos, né? Que tá, o pessoal que estava ensaiando, uns que não sabiam do processo todo, o negócio todo, né? Não, tudo bem, não tem problema nenhum Em não primeiro saber, lugar, porque né? as pessoas, e aí eu até dou um crédito para elas, Sim. como os meninos, por exemplo. Desde quando a música gospel é cultura? Não, a música gospel é aquilo que a gente prepara para o nosso culto. Mas aí você vê aquelas manifestações do candomblé, da umbanda. É religião também, gente. Sim. Então, quer dizer, não passou pela cabeça do ser que se você tem uma manifestação cultural de umbanda, de candomblé, você também pode ter uma evangélica? E isso é uma luta que a gente tem Né? hoje, Dudu. Não tem, não. As pessoas não se reconhecem. As pessoas do cenário gospel, elas não se reconhecem como artistas. Como profissionais da cultura. E assim, mas deveriam. Deveriam. E isso é uma, como eu falo assim, não é uma briga, mas é um debate que eu sou questão de levantar, porque assim, se a gente for ver os premiados da Paulo Gustavo, né, a gente tem um terreiro, né, de candomblé, de candomblé. A gente tem o Victor e a Ellen, que são do gospel. Sim. Né? Com o videoclipe deles. Aliás, que eles sejam um exemplo para muitos dos pares dele, que são os músicos desse nicho gospel. Porque tem diferença, que assim, é lógico que você não vai ganhar um edital, pegar um prêmio, para financiar a sua igreja. Lógico que não, gente. O dinheiro não é do pastor. Você vai pegar um edital para financiar o seu trabalho cultural que eventualmente tem a ver com a igreja. Que tem o tema evangelho. Eventualmente pode ter a ver ou não. Né? Eventualmente posso ser, por exemplo, uma banda de death metal, alguém do Família da Floresta. É um pessoal que não é exatamente o movimento que tem a ver com a religião, mas eles têm lá a parte espiritual, que eles... saúde. Então, eventualmente, as coisas vão esbarrar. Claro. Na religião, na saúde, a cultura esbarra em tudo isso. Sim. Agora, o que eu tenho que ter bem claro é isso, né? Existem os profissionais que vão fazer isso acontecer para você. Isso acontecer. Até porque você está ocupado demais sendo artista. Sim. Porque senão você não tem uma arte de qualidade para me apresentar. Isso mesmo. Então não tem problema nenhum. Tem artistas que conhecem do mundo da produção cultural, da gestão, que vão se virar sozinho. Massa. Tem os caras do audiovisual, o artista que vai fazer seu próprio videoclipe. Tem muita gente que ganhou grana para fazer videoclipe, contratou profissionais para fazer. Certíssimo. E teve bandas que... Coisa de qualidade. Fizeram coisa de qualidade. E teve gente que se autofinanciou, pagou, né? Recebeu o cachê para tocar. Nossa, o músico recebeu o cachê para tocar. Que coisa, não? Você não recebe para, sei lá, para levar aluno, a Thaís, né? Para você para advogar. O pessoal tem que receber para gravar. É a paga do trabalho do artista. Ser contratado para gravar num estúdio, poxa, não vou lá de brincadeira. Né? Então, assim, hoje... eu me considero uma pessoa feliz e realizada, porque sim, por mais que as pessoas não enxerguem, né? Sou criticado muitas vezes no Facebook aí, porque a coisa não aparece, todo mundo espera da cultura evento, mas olha esse espaço, cara. Olha a MPF. Olha isso mesmo. Deixa eu ver. O Instituto Granada ainda não recebeu, mas vai receber um valor para poder financiar as suas ações. Casa das Guardiãs, que eu nem conhecia, que tem na Sebandilha, faz coisas maravilhosas. Faz tempo em Mairim que tem esse espaço aqui que não conhecia. E o que tornou isso conhecido? O que a gente fez? Participaram do edital, vão ganhar uma grana agora e vão fazer um monte de projeto em 2025. Né? Então, eu até falo, esse ano... na cultura, a gente vai poder ver os frutos já.
E só acompanha, não só acompanhar, que tem um monte de coisa para a gente fazer, tem né? muito para se Recuperar. criar, né? A gente tem mais, por exemplo, a gente entra numa discussão, como eu estava falando para você lá fora agora, de fechar o sistema, né, agora com a lei da Link. Por quê? A gente tem a conta bancária, a gente tem o fundo municipal, né, a conta bancária. Link significa o quê, para o povo entender? Lei de incentivo à cultura, né? Tá. Por quê? E é NK ou MK? LIMK de Mairink? Não, lei NC. Link. NC. Link. Lei de incentivo Quando você falou à em cultura. link, eu falei lei de incentivo Mairink. Pensei Não. que era alguma coisa que era uma lei própria de Mairink e cada município ia criar a sua. Na verdade, sim. Por exemplo, tem cidades, como eu te disse, que fazem essa link junto com a lei do sistema municipal. Lá é tudo, mas é uma lei gigantesca, porque assim, o que é a lei do sistema municipal de cultura? Ela define os componentes. Vocês têm que ter conselhos, vocês têm que ter o fórum, vocês têm que ter um cadastro de artistas, vocês têm que ter o fundo municipal e a conta bancária. Nós temos tudo isso hoje? Temos tudo isso hoje. Estamos chique na botina. Agora, a gente precisa, o fundo precisa ser regulamentado. Temos também, regulamentamos. Às vezes já está regulamentado na própria lei, entendeu? Mas daí você tá ligado, vai vir uma lei gigantesca. Não, daí fica muita coisa. A gente coisa, precisa saber separar os assuntos para facilitar o trabalho. Então a gente fez um decreto específico regulamentando o fundo. E a gente tem o decreto específico regulamento conselho. Cada vez que ele é eleito, é feito um decreto. E a gente tem o fórum, que é o grupo de artistas, e a gente tem o cadastro que está lá no site, né, oficial. Agora, o que é essa link? A gente não tem o quanto, como eu estava te falando lá antes da gravação, qual o percentual por exemplo, do ISS, né? Como vai ser o financiamento do da financiamento cultura local? municipal? Vamos sair dessa provisoriedade que a pandemia criou com Aldir Blanc, com Paulo Gustavo e etc. Vamos sair dessa situação que quando a gente lembra dessas leis, a gente pensa mais ou menos numa situação federal. Emergencial. Não, e pensa numa situação emergencial. Isso. Né? Porque foram realmente fomentos na época de pandemia. Como é que você vai continuar? Isso. Esse mundo novo que esse financiamento trouxe dentro do seu município, que pode ser pequeno e pode ser enorme. Temos 5.600 e tantos municípios de vários tamanhos. Porque, na verdade, o governo federal então, não dá a link é como é que você vai continuar isso aqui. Porque o governo federal falou, já te ensinei a valsa, agora dança. Ele não dá ponto sem nó. Porque, como eu te disse, as cidades que já tinham os funcionários não receberam dinheiro direto na sua conta, beleza. Só que ele fala para cidades que não tinham, olha, tudo bem, vocês façam aí suas comissões provisórias, um cadastrinho, pode ser até com o Google Forms mesmo, que foi o que a gente fez na época. Pode ser assim, só que a gente assinou isso, né? Eu até brinquei, pessoal. Se quiserem continuar brincando, vão ter que virar gente grande. Vocês têm que achar suas condições próprias de financiamento, tem que fechar o sistema municipal de cultura de vocês. E a partir do próximo ano, percentual que, por exemplo, agora da Lei Paulo Gustavo, a gente vai ter que investir, não sei quantos por cento lá, não sei se 30%, mas a cidade tem que colocar na cultura um percentual agora, porque a gente se comprometeu a fortalecer o nosso sistema. Então a gente, na verdade, pegou o dinheiro do governo federal, como na verdade do SUS, tudo é governo federal, tudo é imposto que vem de outras esferas, né? Não é só o nosso, para o pessoal não pensar, só a cultura pega. Não, é que nós agora estamos com esse privilégio. Gente, tem lei para tudo. Tem lei para tudo. Dentro do caixa da prefeitura, tantos por cento para educação, senão não vem do federal. Isso. Tantos por cento para saúde, senão não vem do SUS. E aí a gente vai... Cada política pública tem essa estrutura muito complexa de conselhos e leis e regulamentos e o financiamento local, porque ninguém vai te sustentar. Ninguém. E o governo federal já amarrou tem isso. receita própria. E já amarrou isso. Então o trabalho todo nesse tempo todo aí, cara, foi depois, né? A gente conseguiu depois receber de novo a Paulo Gustavo, porque a gente ainda não tinha formado o conselho, né? Mas aí a gente conseguiu novamente
construiu uma comissão provisória, de novo fizemos um plano de ação, recebemos o Paulo Gustavo, agora estamos usufruindo, né? Ó, que maravilha de tudo, mais um pouco. Estamos usufruindo da Paulo Gustavo. E agora, como você acabou de falar, estamos tudo regularizado, quase, né? 99%. E agora tem a Link, que vai ser, é uma lei, né? Não pode ser via decreto, que agora sim, a gente vai ter que debater com Câmara, empresariado, né? Finanças, tudo mais. Porque é isso. Como é que o município participa dentro disso tudo? A gente tem uma lei da Link, seu sabia? dinheiro. A gente Nós tem lá, temos. Só que essa lei, ela tá com buracos enormes. Porque assim, precisa definir assim, olha, Câmara, para a LOA, qual o percentual para o ano que vem vai ser destinado à cultura? De qual imposto? Do ISS, do IPTU, dos dois? Quantos por cento? A lei de São Paulo, por exemplo, a Link de São Paulo, define entre 2% a 5%. A Câmara tem que definir anualmente para ser injetado no Fundo de Cultura no ano seguinte. De ISS ou de... Então, isso a gente tem que definir também, né? Seja do ISS, seja qualquer do IPTU, tributo. ou de ambos, né? Então a Câmara, isso é fomento via Câmara. E também discutir outros tipos de fomento, que eu falei que é gostoso a gente discutir isso, porque eu acho que é importante. Por exemplo, como que a gente fazia eventos até hoje? Como a gente faz? A prefeitura, geralmente. Infelizmente, a prefeitura não pode pegar patrocínio. Então, ela geralmente age em parceria com outras pessoas para poder que essa pessoa faça o evento, né? E sai atrás de apoio, né? Geralmente, a prefeitura cede um espaço, quando tinha o SEMEC, cedia o SEMEC, ajudava no processo de organização, tudo mais, com a estrutura. E essa pessoa que era do evento, a titular do evento, é que ia atrás dos apoios, porque a prefeitura não pode. Né? Então, sempre agiu em parceria. É errado? Não, não é errado. Era uma forma. Só que, que eventos você faz com isso? Coitado, a pessoa chega no comércio, pede lá R$100 para um, 500 para outro, 200 para mais um. Aí faz o evento. Beleza, só que sem som. Aí tem todo mundo que juntar o som, porque a grana que juntou de patrocínio não deu para pagar o som. Aí aquela coisa tudo feita ali de improviso. Não paga ninguém, porque não dá dinheiro para pagar. E o pior, né? Para o comerciante, qual incentivo ele vai ter? Qual que vai ser o que você vai oferecer? Coloca o nome no cartaz ali. Hoje em dia, né, com rede social, eu vou colocar seu nome na rede. Porra, se o cara não patrocina a rede, você não tem. É desinteressante para o comerciante. Total. Então, o nosso... E outra, fica no campo do amadorismo porque não tem uma continuidade. Né? Então, eu aqui no meu pique todo, eu consegui R$10.000, vou fazer um evento, 5 bandas, não sei o quê. A maioria desses 10 mil eu já gastei no palco e luz, porque eu quero... Cadê a continuação disso? O ano que vem você vai estar com raiva. Aí o ano que vem... Raiva, então, não tem continuidade. O cara que te ajudou com patrocínio o próximo ano não vai te ajudar de novo. Provavelmente, ou sei lá, dependendo do seu evento, se der certo, se não. É tudo na base da incerteza. O que a gente quer é que, assim, vou falar em músico, que é mais fácil de visualizar, né? A gente quer que o músico toque, amanhã ele grave um videoclipe, depois de amanhã ele esteja no Spotify oferecendo a música dele. Né? Então a gente quer que, por exemplo, os malabaristas se apresentem na praça e amanhã eles estejam com a tenda deles de cidade em cidade. Sim. É isso que é crescer na cultura. É para você parar de precisar trabalhar em outros lugares e ser o trabalhador da cultura. Justamente oferecendo algo de qualidade, não tem continuidade esse sistema. Então, assim, agora a gente reformulando a Link que nós temos, porque ela deveria definir isso e não define. Tanto que eu peguei, né, para estudar a de São Paulo, né? Que é basicamente a nossa. A nossa, acho que foi feita em 2016. Provavelmente pegaram a de São Paulo e fizeram se inspiraram ali. Não tem nada a ver com copiar e colar nesse sentido, gente, porque
nesse sentido que eu estou falando de lei, a gente tem que justamente copiar os melhores exemplos. Aliás, no copiar e colar são as diretrizes, né? Porque assim, você só vai ter do governo federal se você estiver dentro dos limites que eles estão impondo. Não adianta ficar inventando, porque Mairim, que é um celeiro cultural, então a nossa lei vai ser muito louca. Você não vai conseguir pegar um centavo do governo federal. Sem contar que você sempre corre o risco de estar agindo contra sempre tem as coisa, minutas e tal, isso, e é assim que tem que ser mesmo. Então, essa lei da Link foi uma inspiração ali da lei paulistana, mas ela veio com esse ponto, ela não define esse percentual que a Câmara deve definir a todo ano e também não demonstra percentuais assim que você pode oferecer de incentivo para as empresas. Por exemplo, né, como eu estava falando, a gente pode fazer o seguinte, olha, uma proposta, né? Aliás, já tem essa proposta lá no site da Prefeitura, a página Mairim Cultural, pessoal. Vocês podem ir lá, Mairim Cultural, na página do Conselho. Tem várias páginas, né? Lá, né? Aldir Blanc, tá tudo lá. E lá tá essa proposta, né? Que a gente está discutindo no Conselho, que é mais ou menos assim. Imagina você chega pro empresário e fala, olha, você pode injetar dinheiro no nosso fundo de cultura e do que você tem a pagar de ISS, abater até 20%. Então, se você tem aí 10 mil reais para pagar de ISS, 20%, R$2 mil, você pode, é isso mesmo, gente, direcionar lá para o Fundo Municipal de Cultura. E aí aquela coisa que eu falei, a gente pode até fazer propostas assim, que nem eu falo. Estou tentando elaborar já, né, no site, né, um banco de projetos. Que vários projetos ganharam, mas outros ficaram, que são bons também e não ganharam, né? Então tem orçamento, tem tudo. Já tem tudo ali. Então imagine se fala para a empresa, tem que um banco de projetos bons aqui, que financiando o Fundo de Cultura, a gente vai lançar editais para poder financiar esses projetos de forma mais geral. Ou até mesmo uma outra proposta que eu vou levar, né? Já estou discutindo com o pessoal, que o empresário possa ter até a liberdade de escolher um projeto nesse banco. Qual projeto ele quer? Não, eu quero financiar esse e tal, então coloca meu dinheiro nesse aqui e minha marca vai estar linkado com esse projeto. Ou não, financia todos e em todos os projetos vai sair a marca desse empresário, fora o fato de que quando ele for pagar, ele vai ter esse abatimento, ou ele ia pagar de qualquer jeito, né? E na lei paulistana tem outras coisas que eu achei bacana, tipo assim, além desse possibilidade de abater o que ele já pagou, ele pode ter um desconto de face quando ele for pagar efetivamente, né? Então paga 10 mil reais, sei lá, você pode dar lá 10% de desconto ainda. Então ele abate 2 mil, então em vez de ele pagar 9, ele tem 10% de desconto. Sabe, então você cria esses mecanismos na Link, que aí você começa a tornar o negócio interessante para todo mundo. Fala, aí o empresário fala, mano, eu ia ter que pagar de qualquer jeito. E que, na verdade, não desfalcam o cofre, eu acho assim, num raciocínio bem... Porque o cara que já se comprometeu com isso e ele quer usar desse benefício, é porque ele vai pagar. Não é porque ele não vai pagar. Né? Então, assim... E uma coisa que é bem interessante, e eu acho que o brasileiro tá certo nisso... É o desestímulo de pagar imposto quando você não vê retorno. Não sabe onde vai chegar. Então, né? assim, às vezes eu falo, o pessoal vai lá no meu balcão, porque eu não paguei o IPTU porque minha rua está esburacada. Eu falei, mas a sua rua está esburacada porque você não pagou o IPTU. Você acha que eu asfalto com qual dinheiro? Eu falei, então vamos... É duro, né? Essa pessoa mas realmente isso. A gente vê, assim, numa grande escala... O que as pessoas fazem para fugir do imposto de renda, que vira notícia no Jornal Nacional, é mais ou menos isso, é o inconformismo. Por que eu estou pagando isso se eu tenho plano de saúde, se meus filhos estudam na escola particular, se eu pago um motorista, se eu não uso o transporte público, por que eu vou pagar o imposto? Aí aquela... Então, assim, a pessoa que se comprometer a financiar a cultura é porque ela já está afim de pagar o imposto. Então, isso fideliza o contribuinte com o poder público. Aquilo que ele poderia deixar de receber, ele vai receber. E outra, como você disse, né? A pessoa perde a credibilidade quando ela não vê o resultado daquilo tudo. Sim. É normal. Agora,
criando esse mecanismo aqui na cidade, imagina que massa, cara. O cara vai poder conferir o que ele tá, onde ele está investindo, entendeu? E aí a gente vê, né? Por que precisa de tanta burocracia, Carlos? Cadastro, precisa preencher formulário, precisa preencher de tal. Não é a mesada da avó, é o dinheiro público. A mesada da avó. E outra, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você vai. E então, porque o povo vai, ele tem lá a manifestação cultural dele financiada, fomentada, e depois existem alguns benês da vida que sentam ali no computador e CPF tal, não sei o que, na conta tal, blá, 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 manda pro financeiro, manda para não sei quem, manda para não sei quem. Então tudo isso tem que ser muito detalhado. Todo mundo reclama da burocracia. Mas tem que ter. Mas quem reclama da burocracia não pode reclamar da corrupção. E também não pode reclamar que não tem oportunidade. Porque assim, eu quero, mas eu quero ficar sentado na minha casa esperando o que o nego vai fazer para colocar o dinheiro no envelope e entregar lá para mim. Uma coisa muito chata, para mim foi uma decepção. Ouvi da boca de artistas, eu não me inscrevi porque eu não sei fazer projeto. Aí eu falei, gente, tenha dó, vocês participam de um grupo de WhatsApp lá que é a coisa mais irritante do mundo, que é todo mundo falando ao mesmo tempo agora. Será que não tem uma pessoa que você simpatizou lá, que você confiou, que você pode falar, amiguinho, me ajuda a escrever isso aqui? Então, as pessoas será que não tem? Tem várias, meu Deus, assim. Então, Então, assim, é revoltante, é revoltante. Eu mesmo acabei de falar, meu filho agora vai publicar o mangá dele, já falei. Faz mangá? Publicou, teve uma oportunidade profissional onde ele mostrou o talento dele, vai para edital, filhão. Tem vários. Quer viver de arte no Brasil? Então você vai se inserir no sistema cultural que existe hoje. É isso mesmo. Não é? Que é onde você vai ter que aprender a ler, a escrever, a contar por si próprio, ou você vai contratar profissionais para isso. Sim. Nossa, e Duda, o que tu disse, hoje em dia tem várias pessoas aqui em Mairim que se dispõem a fazer isso. Obviamente são profissionais e vão cobrar. Sim. E nada mais justo. Todo trabalho tem seu preço, gente. E fora isso, Duda, que eu também fico assim, me dói o coração às vezes, que assim, muita gente não participou. Gente para quem eu liguei. E assim, uma das coisas da lei que a lei pedia era, prefeituras que tiverem a possibilidade abrir canais para tirar dúvidas e tal. Na hora eu pensei, vou criar um grupo de WhatsApp. Porque assim, todo mundo que se cadastrar, eu boto nesse grupo. Aí, e quem não se cadastrar também quiser entrar, para ficar. Então, o Fórum de Cultura hoje é um grande grupo de WhatsApp que tá lá. Tem um número de telefone celular lá na página da Cultura. E eu fui ofendida por pessoas que falaram assim: isso aí é para aquela meia dúzia que já está inserida, porque eu não tenho da onde tirar o projeto. Eu falei, essa meia dúzia inserida está pagando para alguém que sabe escrever, e quando eles receberem o prêmio, eles vão pagar a pessoa, e se você fosse esperto, você também contrataria essa pessoa, porque essa pessoa não quer receber nada agora, porque ela sabe que ela vai ser remunerada quando você for premiado. Obviamente que se você não for contemplado, você vai ter que pagar um serviço. Mas assim, será mesmo que a ambição é tão pouca que você não pode nem se arriscar? Nossa, todo edital que eu participei foi um risco. E aí a gente tem que pensar no artista como uma pessoa mega inspirada para tudo nessa vida. Sim. E cadê a inspiração do cara para crescer? Eu fiquei muito chateada mesmo. E assim, é o momento em que realmente as coisas não saem da mão da meia dúzia. Entendeu? Verdade, não estou falando que Mairim que tem meia dúzia, porque o que eu conheci depois que criou todo esse Aldir Blanc, Paulo Gustavo e Pátia, e conheci tanta gente aqui, eu posso garantir que não existe meia dúzia. Tem uma galera que ganhou. Mas existe muita gente desestimulada, uma baixa autoestima, o que não cabe no artista isso. O que também aí já eu sinto muitíssimo. Infelizmente é um tratamento que a gente não pode dar, né? Dá. Mas assim... Aí você vai lá no SUS. Mas o fato é que, Duda,
É isso até se a mesmo. pessoa não quiser estar aqui, Thaís é prova disso, que ela teve que suportar isso, né? Suportar, eu digo, no bom sentido, gente, porque ninguém sabe, ninguém viu que na época da pandemia nós recebemos pessoas em casa, no quintal, obviamente, de máscara, para ler o edital junto, preencher o formulário junto, explicando ponto a ponto. Meu telefone tá lá por conta disso. As pessoas até falaram, porra, tem um telefone lá, todo mundo tá entrando no grupo aqui. Pode falar. Até hoje a gente recebe. Não, até hoje recebe gente em Mas casa. é lógico. Eu ligo para as pessoas e falo, meu, sabe fazer? Vamos fazer. Eu vou falar o nome de uma pessoa que eu tenho certeza que ela não vai. A Margarete do Instituto Granada foi uma das que eu liguei. Acho que foi no dia que não sei, um dia antes de terminar a inscrição, não sei. Perguntei, falei, meu, vamos fazer junto, e junto a gente fez. Não só para ela, Espuleta, para várias pessoas, sabe? Mandar mensagem. Terceira idade que foi lá no Aldir Blanc 1, que eles foram em casa, né? No Aldir Blanc 1, até para saber. Então, gente, eu não aceito, e hoje em dia, que a pessoa alegue desconhecimento porque por falta de informação. Eu também não aceito. Eu não aceito. É muito vitimismo. Muito vitimismo. Numa área que tem que ser, que isso não pode existir, porque a cultura ela é arrojada, ela é vanguarda, ela é se meter se embrenhar no mato sem saber o que você vai encontrar lá na frente. Isso é a cultura. Tá certo. E aí o cara tem medo porque isso, eu não aceito. E a gente só faz isso. A gente só faz E com todas as possibilidades. Meu, você vai chamar o Benê ali no celular dele. Sim. Para saber o que você escreve aqui ou ali. Cara, de narrar o projeto, Duda. Pergunta. O que eu escrevo aqui? Meu, faz desse jeito. Porque às vezes você conhece a pessoa. Claro. O trabalho que ela faz. A maioria das pessoas então a gente conhece. Então, cara, eu sabia até como a pessoa deveria. Meu, o seu trabalho é assim, faz desse jeito. Faz assim, vai por esse caminho, tenta daquele jeito, vai pra lá. Não, claro, depois chega o dia do último dia de inscrição, né? Tá aí uma galera ligando. Ai, porra, dá uma olhada no meu projeto. Porra, eu não vou olhar projeto de ninguém, né? Fala, mano, eu não vou olhar projeto, porque senão o pessoal fala assim, você olhou, não viu o que tava... Não. Mas o trabalho de instruir, isso que é a obrigação do departamento, e você fez muito bem. E porque também essa lei, sim, ela tinha o objetivo de chegar nas pessoas que, sim, o amador e tal. Mas esse canal de dúvidas existe por conta deles. O cara que se julga profissional, que se julga... eu sou da cultura. Não foi para esse cara aqui que foram criados os canais. Claro que ele podia aproveitar dos canais também. Poderia. Mas ele foi pensado para as pessoas que não tinham acesso. A gente foi no Dona Catarina fazer reunião presencial. Isso ainda era perto ali do fim da pandemia. A gente foi no Portas Abertas, que o Espuleta ainda estava lá na Barreto. Acho que era até um prédio meio que cedido pela prefeitura, mas a gente foi lá. Fizemos reunião presencial na MPF, aqui no Pátia. Gente, sinceramente, todo esse processo que a gente chama de mapeamento, é claro que ele não foi perfeito. Dá para melhorar? Muito. E vai melhorar. Mas precisamos de equipe, né? E isso é um passo que agora, tenho certeza que agora tem uma nova administração que vai cuidar disso, porque a gente tem que ter esperança, expectativa, eu sempre tenho. Porque deu certo, fala para as pessoas, deu muito certo, cara. Muito certo. Deu certo pra caramba. E foi trabalhoso? Muito. As pessoas não reconhecem ainda, né? Porque até a gente fica chateado. Eu não sou aqui hipócrita de quando chegou, né, o meu novo diretor, Elias, a quem quero desejar todo o sucesso do mundo no trabalho. Nós desejamos. Vamos estar juntos nessa empreitada. Mas a gente fica chateado quando fala assim, o cenário cultural é morto e tal. Porque a gente sabe das deficiências, sabe que poderia ser melhor realmente, mas a gente sabe de tudo que tem, da caminhada que a gente vem percorrendo. Olha, em 2013 teve um manifesto cultural. Por quê? A Câmara da época não quis aprovar o projeto de cara. A lei do sistema foi aprovada. Não aprovaram. Rejeitaram.
A gente teve que fazer um manifesto cultural. Quem participou do manifesto cultural? Hominídeos, Lumos, hoje Lumos, que na época era o Minofários, o pessoal do Circo Soul, Control. Todo mundo participou de um manifesto cultural daquela época para que a lei do Sistema Municipal de Cultura fosse aprovada. Olha quando começou a luta. A gente estava lá. Todo mundo desanimou quando, em 2017, entrou uma gestão que falou: não quero saber dessa porra toda, não. Tudo bem, não estou aqui criticando. Cada um toca a política, ganha a eleição, é para isso. Mas estavam errados. Estavam errados. O que a gente fez? Provou que eles estavam errados. Né? E que depois, quando foi necessário, o negócio rolou e foi bem. Desculpa, tem que ser justo. Tem que ser justo. A gente conseguiu que a cultura desse certo no meio da administração do Alexandre Azino, do Peixinho, a quem eu tanto critiquei, a quem eu briguei, brigo de novo se for preciso. Sempre. Nossa vida é brigar. Né? Ele sabe disso, não tenho problema nenhum, não tenho nenhuma inimizade com ele. Aliás, com nenhum político aqui, mas por questões de política pública da cultura, seja qualquer for, horto, qualquer porra toda, vai ter treta. Tem que ter, porque a gente está aqui a fim de ter certo. Se a gente não mantiver o mínimo que a gente tem, não vai existir cultura. Mas assim, treta, gente, no bom sentido, procurando sempre fazer com que as pessoas acertem. Sim, ninguém vai nunca me ver no Facebook reclamando da vida. Por favor, né? Mas lá dentro da feitura vai ver. Por fora, com as pessoas falando na orelha dos outros, vão ver bastante. Não quero aparecer dessa forma, eu quero aparecer desse jeito que está acontecendo as coisas e está muito legal. Então, a luta começou lá atrás, hoje a gente está basicamente totalmente regularizado com o nosso sistema municipal. E aí é que a gente fala que a cultura de Mairinque não está morta, porque a gente tem municípios aqui perto, ou municípios de população equivalente, cujos sistemas não estão completos como o nosso. Então, assim, a cultura ela vai acontecer de acordo com as oportunidades que você tem. Quando a gente tinha o Pão e Circo, que era montar o palco, com o patrocínio do comércio, blá, 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 acontecia. Hoje, nem sempre é um grupo de belas bailarinas dançando no palco ou uma banda tocando. Às vezes é produção de muito papel, de muita lei, de muito... E isso é cultura. Sim. Porque, no fim das contas, tudo aquilo que começou, primeiro um movimento necessário, recusado, depois necessário de novo pela pandemia, hoje já é um sistema completo. Sim. Então, a cultura de Mairinque está viva. Só que ela está prontinha para sair dessa papelada toda que vocês fizeram, que nós fizemos, né? Eu participei bem pouco, mas tenho orgulho do pouco que eu participei, para virar a cultura viva. Sim, e o que é importante disso tudo? Viva e contínua. Viva e contínua. Porque o problema... quando havia patrocínio lá atrás, era tudo... Não falo... Gente, às vezes a gente tem saudade de um passado que a gente não viveu. Sério, as pessoas falam da cultura no passado aqui em Mairinque como se o artista aqui tivesse sido valorizado. Exatamente. Ai, que lindo. Gente, a gente não era valorizado, cara. Não era legal. A gente era muito louco, só isso. A gente bebia pra caramba. A gente não sabia o que tava fazendo. Lembrei dos Dorme Sujos, olha lá. A gente só não era... Tinha mais integrante que o Titãs, gente. Eu achava que o Titãs era uma mega população, mas os Dorme Sujos tinha muito mais gente. Era tipo todo mundo. E teria dado muito mais certo... Todo mundo era os Dorme Sujos. Porra, o negócio teria dado muito mais certo se estivesse num ambiente como hoje, por exemplo, quantas bandas tem aqui formadas? Muito legal. Na época, a gente não tinha tanta banda assim. A gente tinha, claro, sei lá, nem não vou saber dizer, posso chutar errado, 3, 4 bandas ali que mal tocavam direito. Por quê? Porque era tudo muito precário. Era tudo muito precário. Eu lembro, Reviverão. Nunca ganhei um cachê pra tocar Reviverão. E assim, a gente se virava pra fazer o Reviverão. Tudo no Mambembe ali, né? Rock Solidariedade. Até hoje é Solidariedade. Nossa, muito legal, né? Como era gostoso. Sim, é gostoso. Mas, Duda... Mas não tinha valor nenhum. Não tinha incentivo nenhum. Desvalorizado, cara. As pessoas sempre fizeram...
Era sempre tocando de graça e como se você tivesse obrigação de fazer favor. Perdão falar isso, mas a prefeitura se envolvia muito pouco com a questão prática da coisa. Quem faz a cultura como sempre fez é nós, a galera. A galera. E tem uma coisa... E mais que merecido que agora existe um sistema para financiar essa galera. Porque foi a galera que manteve em pé. Manteve em pé. E, cara, e tem uma coisa, tem até um vídeo, depois eu vou mandar para você, Edu. Vocês vão descobrir o que eu bebo agora. Fiz um recorte desse vídeo para passar nas reuniões que eu participei, para mostrar para as pessoas. Mas esse aí eu fiz quando eu fui para a OAB fazer uma audiência pública, que eu achei interessante. É da AGU, né? A AGU, quando fez o PL do Sistema Nacional de Cultura, fez uma conferência para falar sobre esse PL e tal, né? E aí, uma das coisas que a moça, não lembro o nome dela, mas da AGU falou assim, explicando, né? Que a cultura, ela não é feita pelo poder público, ela é feita pelo povo. O poder público está lá para dar oportunidades e financiamento. Exatamente. Tá? Então não é o poder público que vai chegar com essa grana da PNAB, da Audioran, e falar assim, vamos fazer a festa da cidade. Teve mais ou menos isso ali num dado momento que a grana tinha chegado e falava assim, pô, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Não. Vamos montar a festa do pêssego sem pêssego. E aí a gente é obrigado a falar não. A gente vai ter que decidir com o conselho e tal. Porra, mas o conselho vai atrasar tudo, pô, vai ser só briga. Gente, assim... É engraçado, né? A gente tá lá... O conselho vai atrasar tudo. Como que o conselho vai atrasar tudo? É ele que decide, é ele que vai saber da urgência dele. Nesse caso, nós da cultura, a gente... E se ele não decidir, ele vai ser responsabilizado. A gente sabe que tem muita gente que gosta sabe, a gente teve até um conselho que realmente não funcionou. Porque as pessoas não estavam preparadas para trabalhar nele, não sabiam o que fazer. Não me colocaram nele, infelizmente sofreram. Modéstia à parte. Uma sofrência. Assim, só lamento. A gente se coloca à disposição, eu sempre. Mas é isso. Agora, o que a gente função que não sabe o que fazer, eu fiquei com dó do pessoal, mas eu não podia fazer nada porque eu estava fora. Agora, eu estou dentro. Né? Sou presidente do Conselho de Cultura, né? E o que eu mais falo pro pessoal é, vamos discutir coisa prática, gente. Vamos parar de sexo dos anjos. A gente ficou umas 2 semanas discutindo, o que era? Era a TT Espíndola com a Zizi Posse. Regimento interno. Quando tava no terceiro... Tudo isso é padrão. Tava no terceiro, eu falei, mano, assim, gente, olha, tudo bem, tava numa discussão assim, mas vai eleger o presidente agora, depois se esse tipo de eleição de presidente, depois vir alguém que vai... Eu falei, cara, assim, eu vou ser o presidente agora. Quando vier a nova administração e vier os novos membros, a gente faz outra eleição, cara. Sinceramente, eu sei que o povo tem medo da megalomania do poder das pessoas. Cara, eu também tenho. Mas elas são só pessoas. São só pessoas, e não é o meu caso. Se eu tô envolvido... Todo mundo já viu isso, eu acho. Né? Que eu tô ali para receber o meu salário de funcionário público concursado. Tive um reconhecimento ano passado, que durou pouco, mas eu tive, infelizmente. Mas, né... E fazer por onde não foi acordo político. Isso. Não foi acordo político. Né? Sou um cara que sou filiado ao PT, né? Tenho sou um cara me considero um cara de esquerda, e até por isso eu faço questão de que as coisas aconteçam da maneira certa, porque imagina eu falando tudo isso e agindo de maneira diversa ao que eu prego. Então, o que não significa que você vai se contrapor, né? Em tudo. Sim. Não. Nós não podemos fazer. Porque o que atrapalha é assim, nós não podemos fazer isso, porque senão o nego vai atrapalhar. Não vai. Não vai. O que vai acontecer é um movimento inverso. É onde você está, que é a cultura, que vai, junto com as pessoas ali, programar, planejar o necessário para apresentar e ver se rola. Essa turma estão tudo fodido comigo, na verdade. Porque eu sou assim, tem um problema aí.
Eu não vou chegar, tipo assim, vamos dizer, que no caso de todos os recursos que a gente analisou, eu sempre antes fiz questão de conselho, o que fazemos? Vamos discutir isso antes? Vou mandar também para o jurídico. Mas se vocês acharem que a gente deve discutir também aqui, é aquilo que a gente conversava. Porque assim, cara, eu não vou decidir nada sozinho. Não quero, porque eu não posso. E porque existe uma política que diz que não é assim. Sou lúcido. Né? Não quero Lógico. chegar depois alguém falando para mim assim, pô, o Carlos fez tudo sozinho, olha aí, a bucha vai vir só em mim. Não, o conselho tá aí pra gente decidir tudo junto. Então tudo, cara, tudo, e exatamente tudo mesmo. A gente tem um grupinho, graças a Deus, o WhatsApp, tecnologia hoje em dia. Muito bom. Temos tal bucha. E aí? vamos colocar pauta para a próxima reunião. E vamos debater. E agora, gente... Tá funcionando o conselho? A gente só tem graça... O Carlinhos Pérez... Tá legal. Tá legal, tá massa. Né? Por conta de que a gente sabe o que fazer. A gente sabe onde a gente quer chegar. É claro que a gente está enfrentando agora o problema... Não digo o problema, mas a circunstância da transição e que isso traz alguns transtornos. Sim. Mas é natural. Tem que ter paciência, gente está aqui, desde o ano passado já tentando, já fazendo nossos contatos, buscando chamar o pessoal dessa nova administração para conversar, desde a sexta reunião do conselho que foi ano passado, na última, falamos, gente, vamos aqui, a gente quer passar tudo para vocês, porque vai ser massa pra caramba. Vocês vão ter um monte de projeto, tá todo mundo pago já. Só vai ser executar, já vai ter que acompanhar essa galera executando o projeto, prestando contas, o que nos dá tempo de pensar nas questões estruturais, né? Que nos vai permitir que essa galera tenha um monte de contrapartida, e contrapartida é mandar coisa para a escola. Já ano passado a gente teve teatro na escola, teve muito legal. Uma meia dúzia de escola ali que a gente conseguiu já mandar coisas da Paulo Gustavo para elas. Olha lá. Eu falei pro pessoal, olha, depois disso tudo que aconteceu, eu me sentiria até como é que fala? No privilégio de ter uma aposentadoria, assim, tipo de ministro supremo. Eu acho merecido. Eu gosto. Cara, eu gosto, acho merecido. Pra você, Duda, acho justíssimo. O patamar que a gente colocou essa cidade agora, tendo tudo certo, é outro. Tem bandas de fora que vêm estar aqui no pátio que falam, né? Muito. Que não acham a estrutura aqui. A MPF também, hoje em dia, tá lá, voando baixo, fazendo tudo, um monte de coisa. E os caras agora vão fazer mais ainda. Agora que a gente descobriu aí a Casa das Guardiãs, como eu já disse. E tem espaço para todo mundo. O Instituto Granada, que sempre fez as coisas lá, sem grana nenhuma. E agora vão ter 30 mil reais esse ano para tocar os seus projetos. Uma graça. Então, gente, vai ter... Olha, de festival de música, festival de dança, festival de teatro, vai ter coisas todo mundo financiado com grana agora da PNAB, né, que a gente chama. Que é essa lei que chegou recentemente. Aldir Blanc, a gente teve... Aldir Blanc foi em 2020. LPG... aprovado em 2022, mas a grana chegou efetivamente em 2023. Projetos executados em 2024, alguns para ser executado esse ano. E agora o dinheiro da PNAB que vai fomentar projetos para 2025 e provavelmente 2026 mais. Então, cara, tô feliz, viu, Duda? Agora eu quero saber de uma coisa. Agora é hora de pegar no pé, porque artista não é só maravilha. Todo mundo já prestou conta do recurso recebido? Ainda faltam projetos que eu ainda estou para receber, mas está tudo bem encaminhado. Qual é o prazo? O prazo, essa galera aí já está na gata, como diria minha mãe, né? Ali no finalzinho, é fevereiro. Até o final de fevereiro eu tenho que estar com todos esses projetos. Aí falta pelo menos uns 3 ou 4 de faltar, mesmo que eu diga de ainda não recebi um feedback para saber como tá. Os demais, todos, os que já não entregaram, teve um que lançou videoclipe ontem, né? Que é o pessoal da Lecter, lançou videoclipe ontem. Talentosíssimo. Acho que o mais recente documentário foi do Teatron, lançado em dezembro. Legal. E agora eu tô na expectativa para sair um bom também, que vai ser massa, pelo jeito, que é o do pessoal do Hominídeos, né? Que eles vão contar a história deles e tal.
tô dando uns depoimentos ali também. Aí já tem, quem mais? Tem o GG Fernandes, que vai estar para entregar aí um material mini dele. documentário aí dele, fazendo as coisas de Tim Maia, né? Quem mais? Deve ter uns 2 videoclipes, né? Porque, ó, Amaral, um velho amigo de longa data, Nossa, também foi um dos talento. selecionados da Aldir Blanc lá atrás, tem 2 videoclipes. Enfim, tem bastante coisa já feita. Então, gente, eu quero deixar um recado aqui para esses amiguinhos. Recebam o seu recurso. Eu vou olhar para você, meu querido. Quantas horas nós já falamos, eu e essa fofoqueira? Caramba! Que massa. Tô sentindo o cheiro de queimado no microfone já. Quero mandar um recado para você, meu querido artista, que não está participando ainda, porque blá, 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 fala que não dá nada. Participe. Você que soube participar, não fale mal do coleguinha. Faça logo a sua prestação de contas e não fale mal do coleguinha. E muito menos do PatiaCast. Quem sabe você vai sentar nessa cadeira e contar os louros da vitória que você conquistou com o suor da sua produção artística. Não fale mal do coleguinha. Não existe espaço para inveja na cultura. Não, e aqui tá todo mundo no mesmo barco. Usufruindo da coisa. Só que aí a gente vê coisas e a realidade tem que ser falada. A gente vê o coleguinha que nem começou ainda a prestar conta do dinheiro recebido e tá falando mal do Pátia. Não vou admitir, não. Essa história não vou gostar, não. É bem bacana, porque assim, cara... Não vai sentar aqui na minha cadeira para mostrar o quanto você também é bom. Eu não costumo brigar com ninguém, mas isso aí me deixou brava. Que a gente compra e aqui é do... isso aí me deixou brava. Enquanto eu tô ali apreciando fulano e ciclano, torcendo por ele, o cara dá... Pátia. Porra, amigo, termina logo o seu projeto, que é pra gente passar aqui na nossa TV e você vir sentar aqui. Para de dar trabalho, mano. E principalmente fazer a coisa fluir direito, né? Porque assim... Uma coisa das leis de incentivo municipais, gente, elas têm que considerar a realidade que a gente vive. E o que é considerar a realidade que a gente vive? É conhecer os pontos de cultura que a gente tem, as coisas que são feitas e tal. Desde quando a gente se conhece aqui na cultura maininquense, desde os anos 90, a gente cresceu tudo, né? Todo mundo, tudo. O Pátia é um ponto de cultura que acolhe muitos outros agentes culturais e pontos de cultura. Porque ponto de cultura, a gente entenda, não é só espaço físico, paredes, teatro, tal, bar, tal. Ponto de cultura, por exemplo, as bandas que aqui ensaiam, eu insisto, já falei isso até pro Roger, e o Roger é um dos proponentes que aplica o seu projeto aqui no Pátia. Então, as bandas que se reúnem aqui formam um coletivo de bandas. Sim, claro. Sendo o Roger ele é o gerente de tudo. Ele é o master. O Estúdio 1 é com ele. Então, ele sim é o ponto de cultura, o coletivo de bandas. Porque o Pátia ainda tem aqui o pessoal do teatro que frequenta. O Pátia tem um pessoal que faz os saraus aqui da poesia, que faz seus eventos aqui. Então, tem o cinema, tem um monte de cinema. Coisa. Então, o Pátia em si não é o bar. O bar é de onde o Juca tira o sustento dele, da vidinha dele aqui. Da vida que ele vive, das coisas que ele faz. Ele não cobra ensaio, ele não cobra entrada para os shows, majoritariamente, acho que não, talvez de um ou outro evento que ele faça, pode ser que sim. Mas tá rolando banda aqui, todo mundo Quando é show... Sim. Quando é show contratado, é óbvio que todo mundo vai no show contratado e paga uma certa entrada, um cover, alguma coisa. Agora, ninguém paga para vir aqui ver o artista ensaiar. E eu acho que o grande ponto desse bar é que você tem na música ao vivo grandes artistas e você pega os caras naquele momento de ensaio, né? Isso. Não, pega, volta. E esse arranjo, isso aqui é legal. Então, agora vamos àquela. Então, é uma experiência totalmente diferente. E outra, Duda, por que aqui virou
entre aspas até, não coloco entre aspas, porque muita gente vai falar merda. Assim, uma questão de política pública mesmo. Porque é caro pra caralho você alugar um estúdio pra você ensaiar. Sim. Isso tá salvando a barra de uma pancada de banda, de tudo. De tudo, de todo mundo. Então, se fosse pra prefeitura, um dia eu espero que nós tenhamos isso, ter um teatro com toda a infraestrutura de gravação e blá, blá, blá. Muito e legal. o dia que uma prefeitura tiver isso e oferecer com uma agenda e tal, massa. Aí pode ser que o pátio aqui fique obsoleto, mas nem assim será. Porque hoje o que ele faz aqui é isso, é promover o cenário cultural. Exato. Que é justamente o que a gente busca enquanto política pública de investimento. O artista vem aqui ensaiar, pode sair com o disco gravado aqui. Pode gravar o seu single, colocar no Spotify, tem condições de fazer tudo isso. Sem gastar um tostão. Se eu tivesse isso aqui, sei lá, 10 anos atrás... Nossa, teria sei lá, sido outra 20 anos história, atrás, né? Teria feito muito mais música, muitas outras coisas, né? Então, eu não falo só daqui, tem MPF, tem a questão do Circo Soul também, que é um pessoal que, como a Thaís falou aqui, bem lembrou, não é só a tenda, né? Você ter... Eles são um grupo. É o grupo em si. O grupo em si que vai nas praças e tal. E agora, como ganharam a PNAB Ponto de Cultura, quem sabe eles consigam agora um espaço. Um espaço que seja tá vendo? um ponto físico. E já fizeram um evento aqui. E por que essa coisa de política a gente trata como um fla-flu? Cara, eu sou do PT, agora entrou um prefeito do PL, o Thomas, que eu já conversei com ele numa entrevista que foi fazer lá em casa, a gente, há tempos atrás. A gente tá aqui para se ajudar e, principalmente para ver a política pública Aldir Blanc é federal, não é? Se eu boicotar, falando, vou ferrar com tudo, tô ferrando com a política pública. Nem tem como você ficar com tudo. Como é que faz isso? Não é? Faz? Não faz. Muitas pessoas falam, até quando tava o peixinho, você tem que ficar na boa, mas não faz nada, esse cara... Cara, não é assim que funciona. Porque, assim... eu estou boicotando não só, digamos assim, a política pública criada pelas deputadas Jandira Fegali e Benedita da Silva, né? Vou estar boicotando o lindo trabalho que elas fizeram. Pior que isso, ferrando com a possibilidade da minha cidade, dos artistas a quem eu tanto prezo aqui, progredirem, né? Mudar o patamar da cidade, sabe? Então... Hoje eu só, cara, fico feliz de ter conseguido tudo isso. Na minha concepção, eu acho que a cultura cresceu muito, tá? Pode ser que as pessoas não tenham visto em manifestações culturais, mas ela cresceu em termos de política. Parabenizo você, porque eu sempre estive perto de você, sempre vendo... o nego fez isso, o nego fez aquilo, fez aquele outro. E hoje nós estamos prontos para decolar. E essa é a grande esperança. Esse é o plano. O plano é esse. O plano é esse. Vamos decolar esse negócio agora e ver se daqui a algum tempo a gente consegue fazer uma cultura sem reclamação. Posso agradecer umas coisas aqui antes que eu esqueça, Duda? Senão eu vou me esquecer e eu sei que a gente tá chegando já no momento aqui de finalizar a parada tudo. Que uma coisa importante você disse, né? Eu participei pouco do processo e tal. Você participou da parte que deveria participar. Porque eu sei que todos os departamentos da prefeitura passam por dificuldades de pessoal mesmo, né? De ter pessoas suficientes para dar pela demanda de trabalho que há. Então o que eu mais falo no grupo é isso, sabe? Gente, lógico, a gente às vezes fica irritado quando um processo não sai de compras, ou não sai do financeiro, ou não sai de outro lugar. Você vai cobrar, você vai ficar irritado. É difícil. Mas o que eu mais tenho, a gente tem que ter compreensão, e eu quero agradecer justamente a todos os funcionários públicos que me ampararam em todo esse processo. Maravilha. Da implantação do sistema municipal de cultura, né? Com quem eu converso um pouco mais, o Ricardo eu não converso tanto, mas me atende, sabe? Me atende. Sempre a Jeane,
já não está mais, já me atendeu muito. Sabe, em compras também, eu não vou sabendo dizer o nome das pessoas, porque eu conversava pouco com, mas eu lembro que tinha a Juliana, que não sei se está lá ainda, mas, cara, a todo mundo que está lá nos departamentos, eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração. A Alice, né, que era secretária de governo, que acho que já não está mais lá, né, que mudou agora. Enfim, a todos ali, porque eu entendo as dificuldades, porque eu sei, tô lá na cultura também. Tento mandar as coisas mais no jeito possível para não sobrecarregar ninguém, mas são pessoas obstinadas que fazem o melhor pelo serviço público. Então isso é uma coisa. E vamos continuar. Né? E quem ainda está no barco, eu, da minha parte, vou continuar. Valorização para esse povo, você também. Não é fácil. E uma coisa que eu acho legal lembrar, que quando eu voltei